Primeiramente, queria agradecer o espaço cedido pelo senhor promotor e queria realizar algumas perguntas em que tanto a população bezerrense questiona. Esse tempo de campanha foi reduzido. Então, dá para afirmar que com a redução desse tempo de campanha, irá ajudar a coibir práticas de compra de votos no município? Com certeza. Eu acho que toda iniciativa que a justiça tem para coibir esse tipo de prática que é criminosa, ela é muito importante. Mas a maior importância é a própria sociedade e os próprios candidatos, os futuros candidatos, se conscientizarem de que a compra de voto, além de ser um ato criminoso, é um ato de pessoas que, na verdade, não têm compromisso com a sociedade. Então, isso vamos ter uma atenção muito especial nesse aspecto, porque o voto não pode ser maculado pela mancha da corrupção, não pode ser maculado pela mancha do verdadeiro pecado, que é justamente você fraudar uma eleição comprando um voto. Numa linguagem popular, nós podemos dizer que a pessoa que compra voto, né, e a pessoa que vende o seu voto, é aquela linguagem dizendo que é um bando de cabra safado. Nós podemos ter essa opinião. Mas eu tenho certeza que aqui em Bezerros nós não teremos isso. Os candidatos aqui são pessoas sérias e os eleitores também são pessoas extremamente coerentes com a verdadeira postura de um cidadão. O que pode ou não ser feito pelos candidatos nesse pleito que se aproxima? Olha, nós temos hoje várias resoluções que elas estão já dando as balizas para os candidatos. Qualquer artifício que o candidato crie de sua mente para tentar convencer o eleitor que não esteja previsto ele vai estar cometendo ou um ato de abuso que pode, inclusive, caçar o diploma dele, ou então um ato de propaganda irregular que pode dar uma multa até de R$ 25.000. Não só o candidato, mas também o eleitor. Se o eleitor coloca no seu carro um adesivo que não tem o CNPJ do candidato, ou que não tenha tiragem, ele comete uma propaganda irregular para aquele candidato e pode ser processado e multado pela Justiça Eleitoral por um valor até de 25 mil. Então a pena não é só para o candidato, é também para o eleitor. O eleitor pode fazer sua manifestação silenciosa acerca de um candidato no dia da eleição, ou então até a sua opinião de voto. Mas se ele abusa desse direito, né, o abuso do direito, a Justiça Eleitoral tem o seu regramento e vai fazer cumprir. Não só com multas, que podem chegar até R$ 25.000, e também até o prejuízo ao próprio candidato, que pode ser eleito e não ser diplomado por conta de uma ação eleitoral prevista na legislação. Existe algum contato para denúncias de crimes eleitorais tão comuns em datas que antecedem as eleições? Hoje, nos sites do TRE, do próprio TSE, existem links que a população vai ter esse canal aberto para fazer as denúncias. Mas como as Bezerras é uma cidade pequena e a gente tenta aqui cada vez mais implementar essa visão do Ministério Público Cidadão, de uma justiça cidadã, as portas vão estar sempre abertas para que a gente, em conjunto, para a gente possa trabalhar junto e para a gente possa, de uma medida, primeiro, de maneira esclarecedora, conseguir fazer uma eleição pacífica, fazer da eleição a festa da democracia, sem ter só aquela perspectiva punitiva. A punição é necessária e vai acontecer, se houver algum transgressor. Mas no início nós vamos estar orientando. Com qualquer dúvida que houver, procure o cartório da Justiça Eleitoral aqui em Bezerros, procure os próprios sites, para que a gente possa, aos poucos, na medida que a campanha for avançando, a gente conseguir ter as condições de escolher o nosso melhor candidato. Os eleitores, eles podem manter o anonimato ou tem que revelar sua identidade na hora da denúncia? Olha, o anonimato, ele é vedado na Constituição, mas a depender da situação de risco, isso é possível que aconteça. Claro que essa denúncia ela se fragiliza, porque a gente não pode, a partir de denúncia anônima, estar infringindo contra a terceira pessoa uma reprimenda legal. Então, primeiro a gente, quando recebe a denúncia anônima, a gente primeiro vai considerar aquilo, verificar para ver se aquilo realmente ocorreu. Entendeu? Mas é possível sim. A pessoa, inclusive, pode pedir que a sua identidade não seja revelada. Isso aí é um direito que nós temos hoje já na legislação, a depender da situação. Mas nós acreditamos que isso não vai acontecer aqui em Bezerros, porque uma eleição não é um momento de tanto risco pessoal que a gente tenha que ter esse tipo de receio. Mas se alguém tiver, a gente pode conversar, a gente pode dar para a pessoa esse direito de garantir a privacidade da sua identidade
e vão fazer o trabalho de uma maneira tranquila, de uma maneira orientadora, e com certeza quem vai ganhar vai ser o povo, o cidadão de Bezerros. No dia 11 de maio deste ano, o Ministério Público de Pernambuco recomendou que tanto eleitores quanto pré-candidatos eles não divulgassem nada a respeito de pré-campanhas eleitorais. Aí surgiu a questão, qual o início e até quando podem ser realizadas propagandas eleitorais aqui em Bezerros? Olha, a campanha eleitoral ela começa a partir de 15 de agosto. Mas isso não impede que o pré-candidato, ele pessoalmente, nas suas páginas pessoais, ele apresente quais são as propostas, quais são as suas ideias. Agora, jamais pode pedir voto. Nós não estamos ainda em campanha eleitoral. Agora nós estamos no momento de pré-campanha, onde é o momento onde as pessoas apresentam as suas ideias, apresentam as suas propostas para uma convenção partidária que vai escolher os candidatos. Então, o cidadão, da mesma forma, ele não pode nem pedir voto e nem fazer críticas para denigrir a imagem de um futuro candidato numa perspectiva da eleição que ocorrerá em outubro. A partir do dia 15 de agosto, quando a campanha se iniciar com os candidatos, todo o regramento eleitoral já vai estar controlando a propaganda eleitoral. Esse regramento, hoje, eles nos dá as balizas para que nós possamos aplicar agora. Com a única diferença, agora, de maneira nenhuma, pode-se pedir voto, e a partir de 15 de agosto, o candidato se coloca como tal, aí ele pode pedir voto e respeitando o restante do regramento. Nessa reunião, percebemos que algumas coisas serão proibidas nesse tempo político. Então, o senhor poderia relatar as principais coisas que não podem ser realizadas neste momento? Olha, as vedações na campanha eleitoral, elas são várias. Numa forma mais prática, assim, as pessoas antigamente eram acostumadas com aquelas pinturas em muros. As pessoas, inclusive, se colocavam para alugar os muros. Hoje isso está vedado. Então não vai haver mais pichação. Né? O tamanho da propaganda eleitoral, ela está ganhando também uma modulação pelo Tribunal Regional, pela Justiça Eleitoral, onde hoje vai ter umas metragens específicas, não podendo também ultrapassar. O uso de praças, muitas vezes a gente via cavaletes em praças, isso também vai ser proibido. Aquela quantidade de bandeiras que muitas vezes nós víamos, bandeiras grandes, isso também vai ter uma modulação, e você não pode criar o efeito outdoor, ou seja, que você possa ter várias propagandas no mesmo local. Então, essas modulações vão acontecendo e a Justiça Eleitoral vai estar fiscalizando e vai estar orientando, inclusive, o cidadão que tem uma preferência para o candidato e quer ajudá-lo, colocando à sua disposição uma forma de fazer uma propaganda. Os problemas ocorrerão se essas pessoas não respeitarem as orientações da Justiça Eleitoral e aí elas podem ser processadas, né, e ter uma multa de até R$ 25.000, ou então até prejudicar a candidatura daquele candidato que ele apoia. Porque se tiver demonstrado que ele abusou do poder político, do poder econômico, ou que ele usou um método de campanha que trouxe um desequilíbrio da eleição, ele pode, inclusive, ser eleito e não assumir o cargo. O que será proibido no dia da eleição? No dia da eleição, você não pode, de maneira nenhuma, fazer qualquer ato de campanha eleitoral. Então você não pode pedir voto, você não pode distribuir material de campanha, você não pode fazer boca de urna, você não pode usar roupas de cores de partido e ficar em aglomerações. Você pode fazer, sim, uma manifestação silenciosa, fazer o seu voto e voltar para sua casa. Não tem isso de você votar e ficar na esquina com seus amigos, fazendo aglomeração de pessoas. As pessoas vão ter que voltar e voltar para suas casas. Vai ser um dia de silêncio, um dia de reflexão. O dia da eleição é um dia que nós estamos escolhendo justamente aquelas pessoas que vão ser as pessoas que vão decidir o nosso futuro. Se hoje nós reclamamos que não temos saúde de qualidade, se hoje nós reclamamos que não temos educação de qualidade, foi porque nós não votamos direito. Essa é a oportunidade. Eleição não é momento de anarquia. Eleição não é só um momento de festa. Eleição é um momento de muita seriedade. Hoje nós vamos escolher nossos líderes. Hoje nós vamos apontar para aquele cidadão, para aquela ideia que nós temos como ideia que deve prevalecer, para que nós possamos ter um futuro melhor. Se nós queremos um Bezerros melhor, se nós queremos ter uma sociedade melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, nós temos agora de ter consciência, de não aceitar ser comprado, de ter nosso voto vendido e escolher aquele cidadão que vai ter um projeto coletivo, um projeto que vai, através de ideia, mudar a nossa sociedade. Agradecer a participação do Dr. Guilherme e também queria pedir as suas considerações finais. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando com o povo de Bezerros, né, coloco à disposição, o Ministério Público está à disposição da sociedade para que a gente possa
está orientando, está criando uma ligação, porque essa é a missão do Ministério Público, entendeu? E vamos votar consciente. Vamos trazer para dentro de cada um de nós aquele valor mais caro, né? Aquele valor numa perspectiva de princípio, de criar uma sociedade melhor. Não vamos admitir a compra de voto. Se um candidato chegar na sua porta querendo lhe dar uma ajuda, querendo comprar seu voto, pode ter lá dentro. Esse aí é um candidato cabra safado. Esse é um candidato criminoso. E eu não voto em candidato cabra safado. Não aceite, não venda o seu voto, porque seu voto vale muito. Porque com esse voto você pode mudar a nação, você pode dar uma educação melhor para o seu filho, você pode ser respeitado pela sociedade. Se respeite, não admita isso. E com certeza a gente vai ter uma eleição tranquila, uma eleição pacífica. Eu confio que aqui em Bezerra nós temos pessoas seríssimas, candidatos sérios, e nós vamos ter condição de dialogar. Não vamos ter compra de voto, não vamos ter esses abusos que muitas vezes ocorrem em outros locais. Aqui vai ser um local de paz, vai ser um local onde a eleição, ela com certeza vai ser exemplo para o Estado de Pernambuco e para o Brasil.